Salve, salve, meus amigos, Execução Fiscal em Curso, em mais uma aula do nosso curso gratuito, nosso projeto EF 360, que pretende fazer um giro de 360 graus sobre tudo que é relevante sobre o nosso universo das execuções fiscais, e com isso você ter uma visão, né, se ambientar neste nosso imenso campo de trabalho, às vezes complexo, às vezes menos complexo do que pode parecer. E este é o propósito, afinal de contas, né, deste nosso curso, nosso projeto, o EF 360, fazer este giro, desmistificar, né, às vezes explicar alguma oscilação da jurisprudência, algum julgado novo, enfim, trazer novidades, mas também revisitar assuntos fundamentais que são próprios da nossa formação ou deveriam ter sido próprios da nossa formação. E eu, talvez com você, talvez você tenha sido assim. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rafa, Gabriele. Espero que esteja ok o áudio. Alguém me dá o feedback aí, se está, Nélida também, querida amiga. Se está ok o áudio. E talvez tenha sido com vocês o mesmo que aconteceu comigo. Uma certa carência na formação, lá na graduação, a propósito das execuções fiscais. Estava pensando sobre isso mais uma vez hoje. Show, obrigado, Bárbara, pelo feedback. Então, o que acontece? Talvez com vocês tenha sido como foi comigo, uma carência de formação específica com relação às execuções fiscais, muito embora a imensa presença das cobranças tributárias no judiciário, muito embora a importância desses assuntos para a advocacia, portanto, para o mercado de trabalho, muito embora a importância social que permeia esse tipo de demanda, porque hoje eu estava preparando aula, às vezes eu até me surpreendo, assim, me impressiono. Fui estudar por o meu próprio texto, né? Talvez você tenha tido essa experiência com TCC, mestrado, alguma coisa do tipo, mas um livro que eu escrevi totalmente de forma isolada, né, desses programas de pós-graduação. Fui dar uma revisitada nas minhas anotações, o livro acaba sendo também um banco de dados, de estudo de informações para mim, e fui revisitar esses assuntos e perceber, né, que a execução fiscal é este imenso desconhecido e, no entanto, ela tem essa importância para o custeio, inclusive, de valores fundamentais ao exercício da cidadania. Agora a gente está em época de eleição, para o custeio deste próprio sistema eleitoral, sistema de justiça, sistema de segurança pública, a educação, saúde, como foi tão relevante neste nosso passado mais recente. Daí que a execução e as cobranças tributárias são um assunto fundamental e, lamentavelmente, não tem a mesma presença, a mesma frequência nas grades curriculares. Na minha foi, talvez tenha sido com você assim. Então, este é o propósito, inclusive, como um todo aqui do meu perfil Execução Fiscal em Curso, difundir esses conhecimentos, porque eu creio que a gente precisa compartilhar informação de qualidade que não pode ficar restrita a um círculo de profissionais, a um círculo de iniciados, a um círculo de especialistas que trabalham nesse assunto, como eu e, inclusive, como muitos de vocês que estão por aí ou que estão palmilhando os caminhos da advocacia tributária ou estudando para se tornar um tributarista. Bom, de todo modo, estamos aqui e o propósito da nossa conversa de hoje é revisitar. Afinal de contas, Thiago, o que é execução fiscal? Dizem que o óbvio não existe, né? A gente precisa explicar o óbvio também. E eu percebo que em algumas situações a gente tem dificuldade para compreender alguns aspectos, inclusive coisas que são mal compreendidas. Eu até fico chateado quando se fala de uma certa processo de execução fiscal, uma cobrança, que o juiz é um cobrador, mas a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro de tudo, a execução fiscal é, sim, um processo judicial, não é uma mera cobrança, não é uma cartinha de cobrança, não é um procedimento promovido pela própria Fazenda Pública, porque é um processo judicial. Ou seja, a Fazenda Pública vem a juízo, vem ao Poder Judiciário, vem perante um terceiro que é imparcial ontologicamente.
O judiciário é imparcial, ele é equidistante do interesse das partes, ele é desinteressado no sucesso eventual de uma ou de outra parte no nosso processo, em qualquer processo, e não é diferente na execução fiscal, porque ela encerra, foi revisitado as minhas anotações, a execução fiscal encerra em si mesma a função jurisdicional. Portanto, é um processo que é um processo judicial, conduzido, controlado, autorizado pelo juiz. O juiz não é, vou usar um termo meio pesado, vocês me perdoem. O juiz não é um carimbador maluco dos pedidos do exequente, tá? Que fique bem claro. O juiz não está autorizando ou não tem o dever, não tem qualquer compromisso, o juiz não tem qualquer ligação que lhe imponha uma espécie de dever moral, uma pendência, nada desse tipo, com relação ao exequente. O exequente requer, e é o juiz que autoriza, determina ou defere as providências executivas requeridas pelo credor. Portanto, o exequente ele submete a autoridade do Poder Judiciário, à jurisdição estatal, ao controle jurisdicional, à inafastabilidade ou à ubiquidade da jurisdição, ele submete à jurisdição estatal os seus pedidos, inclusive, que nós, enquanto juiz em execução fiscal, deferimos e indeferimos outro tanto e nos faz pouca diferença, porque, na verdade, nenhuma, porque nós somos o juiz na execução fiscal, ele é um terceiro desinteressado, ele não ganha nem perde nada com isso na condução das execuções fiscais. Que fique bem claro, portanto, que a execução fiscal é um processo judicial conduzido por um terceiro imparcial. Estou olhando aqui nas minhas anotações, fiz um resuminho, vou colocar no nosso costumeiro material didático que eu envio na sequência por vocês por e-mail. Então, não precisa ficar anotando, pode se fiar que em seguida vai vir o e-mail com o resuminho, os tópicos, enfim, as informações importantes das nossas aulas, certo? Se você não está inscrito, dá uma chegadinha ali. Eu acho que está nos destaques um link para inscrição para você receber os nossos resumos sobre execução fiscal. Sempre tem a Nélida que estava aqui, Nélida não, a Lucélia, diz, eu estou fazendo um livro. Alguém está me falando, está fazendo um livro já com os e-mails que sempre tem informação relevante ali. Bom, é um processo judicial conduzido por um terceiro imparcial. A execução fiscal, ela tem sim uma especificidade própria. Ela tem uma lei própria, ela favorece apenas a fazenda pública. Portanto, é um procedimento que já pretende em si próprio que seja um procedimento mais efetivo do que os demais procedimentos previstos em outros lugares, em outros locos da legislação processual. Portanto, a execução fiscal, ela sim pretende seja mais eficiente do que outros procedimentos, por exemplo, a execução de título executivo extrajudicial prevista lá no CPC. Tiago, a execução fiscal é o único meio pelo qual a Fazenda Pública pode liquidar os seus créditos? Na verdade, não. Nós temos alguns outros procedimentos judiciais que nós chamamos de ações exacionais que reforçam a recuperabilidade dos créditos fazendários. O legislador tributário, e aqui nós vamos centrar foco, assim, vamos focalizar, centrar nossas energias nos processos tributários, né? O nosso legislador tributário, ele é pródigo na outorga de prerrogativas, de reforços à recuperabilidade dos créditos tributários. Tudo porque, como eu disse, os créditos tributários se destinam não apenas ao custeio das atividades da própria Fazenda Pública, pagar o meu salário, por exemplo, mas se destinam ao custeio de serviços públicos essenciais, fundamentais, inclusive para a própria liberdade de iniciativa econômica, que muitas vezes é maltratada pela carga tributária, mas os impostos, as taxas, tudo serve para o custeio de atividades que vão se destinar
ao fim e ao cabo, ao custeio de serviços públicos fundamentais à vida em coletividade. Bom, mas a gente tem outros procedimentos que reforçam esta recuperabilidade. Nós temos a lei da medida cautelar fiscal. Hoje está em um certo desuso, assim, não está sendo a mais eleita pela Fazenda Pública para acautelar créditos em situação de risco, em virtude de uma série de atividades potencialmente lesivas praticadas pelos devedores, aquelas situações de desvios de bens, coisas desse tipo. Nós temos a medida cautelar fiscal e hoje o seu espaço vem sendo ocupado na prática pelo IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, segundo o qual nós vamos desconsiderar aquelas personalidades jurídicas quando utilizadas de forma abusiva, ou seja, quando utilizadas, mal utilizadas, utilizadas apenas com o propósito de afastar, iludir, distrair, dificultar a vida do credor fazendário. Então, o IDPJ vem sendo utilizado para isso, associado com medidas acautelatórias que vêm sendo aceitas, portanto, pela jurisprudência. Medidas acautelatórias determinadas de forma, inclusive, incidental e liminar no IDPJ. Então, pode-se determinar no IDPJ bloqueios de valores, indisponibilidades de bens, medidas de arresto, enfim, algumas medidas que vão no futuro possibilitar sejam convertidas em penhora na execução fiscal. Tema tormentoso, não vou mergulhar porque consumiria uma noite inteira. Ação rescisória de decisão favorável ao contribuinte, tema delicado, não quero ferir suscetibilidades, mas nós temos esta abertura que está se travando lá no Supremo Tribunal Federal. Nós temos dois temas, não é, da repercussão geral a este respeito, e muito medo tem os contribuintes a respeito de como o Supremo vai se posicionar sobre o cabimento da ação rescisória de decisão favorável ao contribuinte. Por exemplo, a tese do século, uma tese que é do milênio, na verdade, né? A cobrança de IPI, meu Deus, estou trocando as palavras, a cobrança de PIS/COFINS sobre o ICMS. Nós temos as teses filhotes, né, de ISS também. Bom, além destas medidas, temos outras medidas que não vêm muito ao caso, judiciais, nós temos medidas extrajudiciais que reforçam a recuperabilidade dos créditos tributários, medidas que nós estamos preparando com outros amigos aqui, um livro que visa condensar todos esses elementos da cobrança tributária sistêmica, que começou junto lá com o CTN, as certidões de débito que visam policiar a vida fiscal do contribuinte e vem sendo, como eu disse, a legislação é pródiga na outorga de prerrogativas, de reforços à recuperabilidade dos créditos tributários. Nós temos na legislação um crescimento, um desdobramento, um reforço das medidas administrativas de cobrança. Né? Instrumentos que vêm reforçar a recuperabilidade dos créditos, arrolamento, estou trocando as palavras de novo, arrolamento, né? O protesto extrajudicial, a verbação pré-executória, né? Sem a indisponibilidade que o Supremo decotou, enfim, ferramentas que visam reforçar a cobrança que não seja judicial. A reforma que está lá no Congresso da Lei de Execuções Fiscais também trata disso aí. Bom, então nós temos um processo judicial ladeado por outros mecanismos judiciais e extrajudiciais para a cobrança de créditos tributários. Este processo da execução fiscal conduzido por um terceiro imparcial, que é o juiz. E neste processo nós vamos movimentar bens à execução. Como todas as execuções, ela tem um caráter manual. Ministro Euri Zavascki, nos seus comentários ao antigo Código de Processo Civil, mas é válido ainda no Código atual, diz, né, palavras perenes, que a execução vai movimentar bens e também pessoas, em algumas situações, para fins da liquidação do crédito, aquele que está atestado
no título executivo, ela tem uma atividade prática. Quando se bloqueia valores e a pessoa acorda lá no outro dia e sua conta bancária está com o saldo todo bloqueado para fins do artigo 185A do CTN, por exemplo, é um exemplo, né, clássico de como a execução pode ser agressiva na mobilização de bens, valores, patrimônio para fins da recuperação dos créditos tributários. Ela tem, então, é íncito nela uma certa agressividade sobre o patrimônio do nosso devedor tributário. Há de ser assim enquanto tenhamos esta reticência do executado, né, que, citado, por exemplo, não promove, não é, a garantia da execução ou o pagamento. E falando nisso, vamos entrar nesse assunto. Afinal de contas, como é que funciona a execução fiscal? Bom, a gente já viu que a execução é proposta pela Fazenda Pública, é um procedimento preferencial, já prioritário, que outorga vantagens em proveito da Fazenda Pública. É dela a legitimidade para ajuizamento da execução fiscal. Ela ajuiza perante o juiz da execução fiscal, onde houver juízo especializado, ou perante uma vara cível, se não houver, é numa vara de competência ampla. O juiz vai analisar a inicial e a CDA executivas, né? Tem aula específica sobre isso, que fez muito sucesso, né? Sobre a análise da inicial e da CDA. Aqui podem procurar, ou me perguntam que eu coloco o link para vocês. Vai analisar e não verificando qualquer invalidade formal, documental, que ele já bate os olhos e percebe, por exemplo, uma prescrição, um ajuizamento há mais de 5 anos, ou algum defeito material na CDA, algum erro na formulação da CDA, ou mesmo na inicial executiva, não tem nenhum problema, ele vai dar um despacho de cite-se. E aí a secretaria vai, no modelo da nossa lei de execuções, expedir uma carta de citação, porque na execução fiscal a citação se faz preferencialmente por carta. Portanto, vai ser pedida uma carta de citação com aviso de recebimento. O executado vai receber aquela carta no seu domicílio, no seu endereço, aquele domicílio que está registrado perante o credor. Dúvida que eu percebi: como eu busco informações a respeito da execução fiscal? Bom, ele vai receber aquela carta de citação, vai ter o número do processo, a unidade judiciária, a vara, certo? A vara onde tramita aquele processo, e vai, em se tratando de processo eletrônico, vai ter lá um meio de acesso. No nosso processo eletrônico aqui da quarta região tem o número e tem uma chave e um endereço eletrônico. Ele vai entrar naquele endereço, digitar o número do processo e colocar uma chave que é um alfanumérico assim bem grandinho, para ter acesso ao processo, e aí ele vai ter conhecimento de mais informações a respeito da execução fiscal, porque na carta de citação ele não recebe, por exemplo, uma cópia da inicial, uma cópia da CDA, ele não recebe mais informações. Está sendo citado dessa execução pela importância de tal valor, o senhor pode, né, no prazo de 5 dias, pagar ou garantir a execução nas modalidades previstas em lei, ou eventualmente promover um parcelamento. E aí ele recebe aquilo ali e pouca gente se dá conta de quantas alternativas o executado tem diante desta execução fiscal. Na verdade, são várias as alternativas legais que já estão à disposição dos iniciados, mas você, como agora já tem informação de qualidade, vai perceber que é possível gerir este passivo tributário do nosso executado, objeto da cobrança da execução fiscal, através de algumas ferramentas, algumas alternativas ao sabor dos seus interesses e possibilidades. Primeiro de todas, o desiderato da execução é obter o pagamento, é disso que o execuente precisa, ele quer o pagamento, mas eventualmente o executado ou não tem interesse, ou não pretende fazer o pagamento, ou não tem valores para fazer o pagamento, ou entende que aquilo é indevido, ou tem alguma mácula formal ou material que lhe exonera desta cobrança. Ele pode, alternativamente ao pagamento, indicar bens próprios ou de terceiro
a penhora. Ele pode indicar bens próprios, por exemplo, um veículo, um imóvel, né? Algum outro bem imóvel que, porventura, sustente aquela execução fiscal. Ele pode indicar trazendo documentação que ateste a sua propriedade. E, em se tratando de bem de terceiro, vai ter que trazer a anuência deste terceiro garantidor. Não é incomum, em se tratando de execução contra uma empresa, venha o sócio trazendo a indicação de um bem seu, então, do sócio, né? Um imóvel, um veículo que é do sócio e não propriamente da pessoa jurídica executada. Bom, isso está dentro do modelo da nossa lei de execuções. Ele pode, alternativamente, a indicação de bem próprio de terceiro, contratar um seguro garantia ou uma fiança bancária. E essas ferramentas são mais baratas, via de regra, do que a outra alternativa legal, que é a do depósito. Ele pode depositar o valor integral da execução e, com isso, dormir tranquilo, porque suspensa estará a exigibilidade do crédito objeto da execução. Ele pode, ainda não aconteceu, né? Mas ele pode, a lei traz essa possibilidade de pagar o que ele reputa devido e depositar o que ele pretende controverter, enfim, se defender reputando indevido uma parte do crédito. É uma referência que temos que fazer, mas está lá na lei e é pouco utilizada. Ele pode também requerer o parcelamento judicial. Entendo que é possível se aplicar na execução aquele parcelamento de 30%, salvo engano, o artigo 916 do CPC, parcelamento judicial, 30% de entrada e o restante em 6 parcelas fixas corrigidas pela Selic. Aqui na quarta região, ele pode ainda ingressar lá, tem um botãozinho, conciliar, tem um botãozinho, tem um fórum eletrônico de conciliação. E aquilo vai abrir uma mensagem lá na tela da procuradoria, do exequente, e ele pode requerer informações. Aí eu posso pagar tanto, tem algum desconto, né? Tem alguma vantagem, dá para fazer algum tipo de negociação. E aí, inclusive, trabalhei na época da idealização desse fórum, dá para fazer isso também, é uma alternativa. Outra possibilidade é, tudo para fins de garantia ou equalizar o passivo, requerer junto ao credor um parcelamento, ou requerer uma transação, ou requerer um negócio jurídico processual, cada qual com o seu foco, o seu alvo, o seu propósito. Bom, o parcelamento, em se tratando de créditos da Fazenda Nacional, ele vai entrar no site, dá uma googleada ali, Regularize, portal Regularize, ele vai colocar lá o seu CNPJ, os dados, enfim, vai receber uma proposta de parcelamento online, não precisa de advogado, não precisa de ninguém, pode fazer isso aí online e vai obter a suspensão da exigibilidade do crédito através do parcelamento. Este parcelamento acaba sendo um pedaço da transação. Também por este portal ele vai obter pode consultar a possibilidade de obter uma transação. Em se tratando de execução fiscal, o seu advogado pode conversar com a Fazenda para fazer um negócio jurídico processual. Nesta situação, se pode formular um calendário, né, para o pagamento. Eu preciso de algum prazo para vender um imóvel, um veículo, para obter os recursos necessários à liquidação da execução. Eu posso pagar um valor correspondente aqui a um percentual do meu faturamento, eu posso, enfim, são várias alternativas. Eu vou dar aqui um determinado imóvel que seja leiloado, então, de pronto na execução, ou dar uma outra solução, né, algum bem de terceiro, vai ter um precatório que vai ser liquidado dentro em breve, oferecer aquele crédito, enfim, alternativas negociais. A Fazenda não é obrigada a aceitar, mas tudo isso dentro de uma tônica de cooperação. Assim, vai ficar salva a live, Nath. Uma ótica de cooperação idealizada, que é ansiada, inclusive, pelo CPC artigo 6º. Se não me engano, 6º ou 10º, agora esqueci. Bom, a gente já fazia muita cooperação, mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015. Sempre queríamos que as partes colaborem para que tenhamos a melhor solução possível para a execução fiscal. Uma das soluções é
fazer esta gestão com todas essas ferramentas possíveis que agora vocês têm no seu menu processual, né, conhecido, ferramentas bastante úteis para organizar o passivo tributário. E, alternativamente a esta gestão, mas fazendo parte ainda de uma alternativa em relação ao pagamento, é o exercício da defesa. E que fique bem claro que a execução fiscal, deixei isso aqui no livro, mas vou reiterar, a execução fiscal não é apenas um ambiente para liquidação do crédito. Nós temos também espaço para o exercício da defesa e a jurisprudência, ao longo de muitos anos, até chegarmos na súmula 393 do STJ, enfim, suou o sangue para estabelecer o raciocínio de que realmente é possível a EPE na execução fiscal para a suscitação das matérias de ordem pública, ou seja, aquelas que o juiz poderia conhecer mesmo de ofício. E também, aqui ouso dizer, foi a aula da semana passada, né, sobre a EPE, para alegação de outras questões que são fáticas, que, portanto, o juiz não teria condição de adivinhar ou, olhando os documentos da execução, perceber. Quer um exemplo? O pagamento. Pagamento é o aspecto fático e é induvidoso que se pode invocar, alegar e comprovar pagamento independentemente de embargos. Se pode. Está aqui a guia DARF, doutor. Está aqui a guia DARF devidamente recolhida. Ah, mas teve um erro no código, ou foi pago 3 dias depois. Bom, é uma outra questão. Eu quero a imputação deste valor no débito que está sendo objeto da execução. Portanto, a EPE pode veicular aspectos que não são aqueles estritamente previstos pela súmula 393. Pagamento é um exemplo patente, assim, que comprova a tese. Estou preparando um livro, estou estudando bastante sobre isso aí. E ainda fica a dica que é possível exercitar a defesa não apenas na EPE, que se utilize embargos do devedor no caso de termos garantia da execução. Essa é uma dica prática e me chateia quando não se tem essa informação. Olha, se tem penhora, tem possibilidade de embargar, certo? É muito mais interessante se utilizar dos embargos, parágrafo 1º do artigo 16 da nossa Lei de Execuções, em lugar da EPE, porque os embargos têm ampla possibilidade de produção de provas, não esbarra naquela limitação dita a impossibilidade de dilação probatória, que na verdade é um pouco incompreendida. Bom, nos embargos não tem sequer esse problema, é que nem no mandado de segurança. O mandado de segurança só pode aquela prova documental. E nos embargos a gente vai poder fazer perícia, ouvir testemunha, fazer a maior festa probatória para sustentar a tese, por exemplo, de que um erro no lançamento ou que teve alguma prescrição ou decadência ao longo do processo administrativo em se tratando de não tributário, por exemplo, analisar documentos, ouvir testemunhas, comprovar que não houve dissolução irregular, que, enfim, os poderes de administração não foram exercidos pelo sócio contra o qual foi redirecionada a execução, enfim, todo um amplo aspecto que pode ser espectro de matérias e provas que podem ser trazidas à via incidental da ação de embargos contra a execução. Portanto, fica a dica, não cometa esse erro, se utilize dos embargos em caso de haver garantia do juízo. Nós temos ainda a possibilidade excepcional de embargos sem garantia, mas isso é um tema tormentoso, podemos deixar para uma próxima live, mas fica a notícia que o STJ está construindo este entendimento de que é sim possível a ação incidental de embargos, independentemente de garantia, em situações que são verdadeiramente extraordinárias, quando não se tem qualquer possibilidade de garantir a execução. Tá bom? Deixa eu ver o que o Fábio falou. Posso ajudar posterior? Claro, se pode, além da EPE, além da via dos embargos, nos utilizarmos da ação de rito ordinário, procedimento comum ordinário, para anular, desconstituir, declarar, enfim,
toda sorte de alegações e alegações, por exemplo, vedadas em embargos, que são a situação de compensação. Nós não podemos alegar compensação nos embargos, mas na ação de procedimento comum ordinário, sim, é possível, claro, contém um risco um pouco maior de sucumbência nessa parte, mas a ação ordinária é ainda mais ampla, né? E não exige garantia para discutir a execução fiscal, certo? Tem súmula do TFR, também do Supremo, né? Súmula vinculante 28, que dispensa a garantia para o ajuizamento de ação de procedimento comum ordinário. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo, espero que tenha servido aqui para você ter mais conhecimentos a respeito do nosso universo das execuções fiscais. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida para trás aqui que eu não tenha visto. Não temos dúvida. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Um abraço e até a próxima.